graça e que a paz do Senhor Jesus esteja em tua vida. Vamos a mais uma devocional de esperança e vida e hoje vamos falar sobre o tema Você crê? Vou ler o texto na palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor vosso Deus: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, no vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse texto nos fala sobre o momento quando o rei Josafá, rei do reino de Judá, quando ele estava sendo ameaçado de uma invasão, de uma guerra pelos moabitas e pelos amonitas, dois povos que se uniram para querer lutar contra o reino de Judá. Josafá, rei de Judá, homem temente a Deus, ele vendo a realidade, vendo a situação a qual estava, e sabendo também de que seria muito difícil lutar contra aquele povo, Josafá foi apresentar-se diante de Deus e ele colocar para Deus a sua necessidade. Veja que se Josafá não tivesse promovido aquele momento realmente, que ali foi uma reforma espiritual, chamando o povo a confiar, a crer no Senhor. O povo estavam distantes de Deus. Muitos estavam desacreditados. Embora que tudo quanto Deus já havia feito na vida daquele povo, mas eles estavam se distanciando de Deus. E agora o temor podia ser visto no povo de Judá. Diante daquela ameaça de uma guerra contra os amonitas, contra os moabitas, aqueles dois povos que se uniram para guerrear, se Josafá não tivesse promovido esta renovação ou uma reforma espiritual na nação de Judá, Josafá não teria fé o suficiente para poder animar o seu povo. Quando ele disse: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Só pode afirmar com toda certeza e dizer para todos: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, quando nós estamos realmente firmados em Deus, que nossa fé está firmada somente no Senhor, que nada mais pode interferir,
que não damos ouvido a mais nada, a não ser obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus. E diz: crede nos seus profetas e prosperareis. E os profetas eram aqueles que traziam a palavra do Senhor ao povo. E agora aqui Josafá, ele leva o povo a ter um conhecimento mais profundo da palavra. Ele está conclamando o povo para acreditar, para ter um conhecimento profundo da palavra do Senhor, para que eles acreditassem no Deus que já havia libertado o seu povo no passado, lá na terra do Egito, tirou eles da escravidão, os fez passar pelo Mar Vermelho, em pés enxutos, que o Senhor que cuidou deles pelos 40 anos no deserto, o Senhor que os fez entrar na terra de Canaã, atravessar o Jordão também, quando o Rio do Jordão se abriu para que o povo atravessasse. Josafá estava conclamando ao povo a se recordar dos grandes feitos do Senhor, daquilo que Deus havia realizado, daquilo que Deus tinha feito até mesmo no presente tempo, na vida do povo, que eles voltassem a acreditar no Senhor, que deixassem de lado todas as outras crenças, todas as outras coisas, e que confiassem somente em Deus. E o que aconteceu foi que a mensagem de Deus infundiu um ânimo novo, de encorajamento no coração do rei Josafá, primeiramente. E isso incendiou o coração quando Josafá lhe falou ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, que era a capital do império, do reino. E ele então disse ao povo que deveria crer no Senhor, acreditar no Senhor, na sua palavra, acreditar que Deus ele continuava exercendo o seu poder e ele era poderoso e que Deus daria vitória, porque Deus havia dito a Josafá: olha, se postem, fiquem postos como se vocês fossem guerrear. Fiquem no vale preparados como se vocês fossem guerrear. Só que vocês não vão guerrear. Vocês não vão entrar em confronto contra esses povos que levantam contra vocês. Vocês vão ficar ali e vão ficar a postos, e esse povo vai pensar que vocês vão descer para o campo de batalha. Só que Deus disse: a guerra é minha, essa luta é minha. E Deus então disse para Josafá que eles deveriam se colocar ali, naquele local, no campo de batalha, mas eles não iriam guerrear, porque o Senhor é quem iria manifestar o seu poder. O Senhor é quem faria trovejar sobre aquele povo inimigo do reino de Judá, para que eles reconhecessem e soubessem quem é Deus, quem é o Senhor. O conselho de Josafá para crer em Deus e nos seus profetas é bastante oportuno para nós nos dias de hoje. Quando nós estamos vendo que um ateísmo, um ceticismo, um distanciamento da vontade de Deus, da palavra de Deus está acontecendo, quando muitas pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado e tentando fazer as coisas por si só, e não estão obtendo vitórias, e não vão conseguir, a não ser que volte-se e se arrependam diante de Deus, que volte-se para o Senhor e creia na sua palavra, creia no seu poder. Aí sim nós seremos vitoriosos, aí sim nós conseguiremos alcançar a vitória que tanto desejamos. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. O que tem levado muitas pessoas também a duvidar da existência de Deus. Isso tem feito também com que tantos desprezem a Jesus Cristo e a sua mensagem, a mensagem da salvação que Jesus Cristo trouxe ao mundo. Sem dúvida alguma, é a falta do conhecimento da palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês, libertar de todas as coisas erradas, de todas as amarras, de todas as mentiras,
de tudo realmente, vai nos libertar e vai nos fazer conhecedores da vontade de Deus, e nós vamos ter o desejo ardente em nosso coração de cumprir, de estar ao lado de Deus, obedecer ao Senhor tudo quanto Ele tem estabelecido e Ele tem nos ensinado pela sua palavra. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela é rica, a palavra de Deus é tremenda, a palavra de Deus ela é cada vez mais atual na vida de todos nós, em todos os povos, em todas as línguas, em todas as culturas. A palavra de Deus, ela é viva, porque é a palavra do Senhor. Por isso eu convido você, volte-se para o Senhor, e eu lhe pergunto, você crê? Creia em Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, e você alcançará as vitórias na tua vida. Deposite ao Senhor, faça como o rei Josafá. Ele viu a dificuldade, ele se humilhou, ele se colocou na presença de Deus e apresentou a sua causa, dizendo que ele estava temeroso do que ia acontecer. E Deus ouviu o rei Josafá, porque ele buscou ao Senhor. Eu convido você também, busque o Senhor no dia de hoje e apresente a Ele a tua maior necessidade, a menor necessidade, seja qual for. Apresente ao Senhor, confia nele, creia nele, espere nele, porque Ele vai te conceder a vitória em nome de Jesus. Tenha fé que o Senhor está contigo, o Senhor está aí do teu lado, aguardando ouvir a tua voz e você clamar a Ele pelo socorro, pela misericórdia dEle, e Ele exercerá a sua misericórdia e a salvação virá, o livramento virá, a bênção chegará até você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.